falando sobre o tema A Vontade de Deus. Vamos estar orando neste momento e logo após um louvor para glorificarmos a Deus nesta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Amém? Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, diante, Senhor Jesus, da Tua presença, colocamos, Senhor, Pai, este estudo, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso intelecto, Pai, que podemos, ó Pai amado, Pai querido, aprender, Senhor, mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Pai amado, Pai querido, que cada um possa ser cheio da Tua presença, Senhor, neste lugar. Fala, Senhor, conosco, Senhor, Pai, e nós Te damos glória, Pai, e nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu glória, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, no estudo passado, nós estudamos sobre a vontade soberana de Deus. Consegue um copinho de água, por favor? Sobre a vontade soberana de Deus. E eu acho que eu só vou voltar um pouquinho o tópico, porque tem pessoas que não estavam aqui no outro estudo, para que fique a par. A vontade soberana de Deus, o que eu gostaria de colocar mais intrínseco dentro do coração de cada um de vocês é: Deus não duela com o seu caráter. Ou seja, Deus, ele tem um caráter, ele te disse que você tem um livre-arbítrio e ele tem que cumprir com aquilo que ele te disse. Então,
eu só queria que vocês colocassem isso. Deus não vai duelar, ou seja, ele não vai brigar com aquilo que ele falou que você tinha. Amém? Então, hoje nós vamos dar início à vontade permissiva. E para a vontade permissiva, eu gostaria que os amados abrissem em Jonas 1, o verso 1 a 3. É uma história bem conhecida, acredito que por todos aqueles que têm um caminho já com o Senhor Jesus, mas eu vou estar lendo e a gente vai estar caminhando aqui pela palavra de Deus. Vai estar escrito assim. Vou dar mais um tempinho. Jonas 1. Jonas está ali nos profetas menores, um pouquinho antes de Daniel. Eu vou estar lendo, amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aqui. Eu acho incrível a atitude de Jonas, mas para o lado mau. Quem poderá se esconder da presença do Senhor? Eu acho que essa é a pergunta que fica claro. Quem é que pode se esconder da presença do Senhor? Não tem aquele que possa fazer algo de bom ou de mal e se esconder da presença do Senhor. O salmista Davi fala: se eu for ao mais profundo dos mares, mesmo que eu esteja no mais profundo dos mares, o Senhor me achará. E aí Jonas, pela permissão, lógico, do Senhor, que não era o propósito, foi para o fundo dos mares e ainda por cima dentro de um peixe grande. Por quê? Porque ele decidiu fugir daquele propósito que Deus tinha para ele. Amados, a permissão de Deus nada mais é do que um atalho. Se para a vontade soberana eu falei, Deus não duela com o seu próprio caráter, na vontade permissiva é: não pegue atalhos. Só isso. Quando nós pegamos atalho? Quando nós temos propósitos e sabemos desses propósitos que Deus já colocou no nosso coração, nós nascemos com alguns propósitos. Deus já falou com você, você sabe aquilo que Deus tem para você, mas você foge daquilo procurando o quê? Atalhos. Nada mais foi do que um atalho que Jonas tentou fazer. Ele pensou consigo mesmo: eu vou me esconder da vontade do Senhor. Bom, e o que me chama a atenção? Por que ele decidiu fazer isso? Vocês já analisaram? Já pararam para pensar? Alguém? Eu vou deixar vocês falarem mais, tá, gente? Eu peço perdão, porque eu falo muito e muito rápido e às vezes eu não dou espaço para vocês falarem, mas levanta a mãozinha, vou fazer igual eu fazia na salinha das crianças. Levanta a mãozinha quem quiser falar, por favor, e você dá um... Porque a tia entende. Por favor, que quem tiver dúvidas, por favor, fala que eu deixo que vocês falem, amém? Então vamos lá. Por que Jonas, alguém sabe me dizer por que Jonas teve esse, vamos dizer, esse impulso para falar: não vou fazer a vontade de Deus? Por quê? Vamos pensar, Jonas era um servo de Deus, Jonas ele era um profeta, Jonas escutava a Deus, mas Jonas decidiu não fazer o que Deus queria. Doido. Doido. Realmente. Primeiro que o porquê, mas eu queria que vocês pensassem. Quem sabe me dizer aqui o porquê que ele pensou dessa forma? De não querer fazer a vontade de Deus. Será que às vezes ele poderia estar passando, não sei, por alguma coisa naquele momento? Acontece até nas nossas vidas. Se a gente desanimar, acontecer alguma coisa, não quero saber. Não acredito que foi isso. Porque se fosse isso, ele tinha ficado na casa dele. Ficou com medo de Isso que eu ia falar, entregar a palavra e o povo ser tão rebelde e Porque querer o povo castigar ele. já era rebelde, né?
E tipo assim, ele ir lá e tipo, não se cumprir. Mas ele era mais doido ainda, porque ia se cumprir. Deus ia, se não mandasse Jonas, Lembra que eu ia mandar falei? outro. Ele Deus ia mandar cancelava o outro. propósito dele e Deus Do levantava mesmo outro jeito, para o fazer. propósito ia se... Mas não foi o que aconteceu. Ele pensou no que viria. No capítulo 3, depois vocês vão ler na casa de vocês, no capítulo 3, Jonas entra em paz com Deus. Ele começa a conversar com Deus e ele fala: eu sabia que o Senhor ia dar uma segunda chance a Nínive e eu não vim por isso. Quer dizer, o motivo de Jonas era: eu sabia que o Senhor iria perdoar esse povo e eu não vim por isso. Agora vamos lá. Volta um pouquinho a sua Bíblia para você entender o porquê que ele fez isso. Gênesis 10, verso 8. Vamos pular. Gênesis 10, verso 8. Vai estar escrito assim, ó. Cuxo gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dize-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Alcané, na terra de Sinar. Só daqui. Olha só, quando a Bíblia, ela quer deixar claro para você de onde vem a raiz do problema, você tem que fazer uma espécie de investigação. A Bíblia, ela vai dizer para nós que as referências que a Bíblia diz para nós que as referências de maior pecado que um povo pode fazer é comparado com quem? Com a Babilônia. Onde que surgiu esse conceito da Babilônia? Ele surgiu exatamente na construção de Babel, que era a fundação, a primeira cidade que foi construída contra o desejo de Deus. Foi quem? Babel. E Babel, ela se construiu e depois, mais à frente, vai estar escrito que ele construiu a cidade de Nínive. Ó, tá aqui, ó, no finalzinho. E edificou a Nínive. Irmãos, eu amo arqueologia. E olha, a Bíblia, ela não precisa, de forma nenhuma, ela não precisa se provar, tá? A palavra de Deus, ela é verdade. Ela não precisa de provas. A Bíblia precisa provar que ela está certa. Mas quando os arqueólogos acham prova da veracidade da Bíblia, eles ficam de queixo caído. A cidade de Nínive, ela foi encontrada na década de, se eu não me engano, gente, eu posso estar errada, mas foi encontrada na década de 1964, bem recente. E até então, os arqueólogos diziam que Nínive não existiu, que ela era impossível. Quando eles chegaram na cidade de Nínive, eles adentraram na cidade de Nínive e eles viram algumas estatuetas enormes. E ela era muito parecida com quem? Com o Egito. Tinha muitas estatuetas, muitos deuses, e muitas vezes elas foram quebradas porque os islâmicos, eles não aceitam estátuas, então elas foram quebradas, mas eles encontraram a cidade de Nínive inteira. E na história, nos relatos, que são tabuinhas, que é feita em argila, está dizendo o modo de vida que os ninivitas viviam. Então, assim, gente, fornicação, fazer atos libidinosos com animais, sacrifícios humanos, esse tipo de coisas era, assim, comum para Nínive. Coisa normal. E o que a gente entende nisso? Poxa, se Jonas, vamos lá, voltando para Jonas, a cidade de Nínive foi fundada lá em Gênesis, certo? No princípio de quando começou a ser montada as cidades. Então ela era uma cidade muito antiga, praticava esses rituais e essas coisas há muito tempo. Ela era o principal
principal rival de Israel. Ela é um dos principais rivais. E aí, Jonas, ele sabia da história? Ele sabia que eles eram o principal rival? Eles sabiam que eles eram mal? Eles sabiam que eles eram ruins e faziam mal para Israel? Sabia. Jonas tinha certeza do mal que aquele povo era. Só que Jonas tinha certeza de quem? Do caráter de Deus. E o que Jonas pensou? Se eu pregar e esse povo se arrepender, o meu Deus vai perdoá-los. E Jonas falou, eu não quero que eles sejam perdoados. Então, Jonas, ele não decidiu não ir para Nínive, porque ele por acaso estava com medo. Não era só medo. Ele não queria. No entanto, que a Bíblia vai dizer que Jonas passou correndo, dizendo, se vocês não se converterem, vocês vão morrer. Ele passou correndo, tipo assim, ó, não tô nem aí, é para entregar mensagem? Eu vou entregar correndo. E se vocês escutarem, não estou nem aí. Foi esse o que Jonas fez. Por quê? Porque ele já conhecia os maltratos que Nínive fazia. Ele já conhecia tudo que Nínive fez a Israel de ruim. E ele decidiu em seu coração falar, não quero o arrependimento de Deus para esse povo. Chocante, não é? É um confronto com aquilo que o cristianismo faz. Porque nós que somos cristãos sabemos que o perdão vem para todos. E que nós devemos levar a palavra para todos. Jonas sabia disso e sabia do perdão de Deus. E eu quero deixar bem claro que o perdão de Deus ele estava no Antigo Testamento como ele está no Novo Testamento. Aquele que se arrependesse nos tempos do Antigo Testamento e ele aceitasse que só existia um Deus, ele era aceito no povo de Israel como um judeu, como um israelita. Ele era agregado ao povo. É como nós que aceitamos a Jesus Cristo e somos agregados ao corpo. Não existia essa separação. Às vezes a pessoa, por não entender o Antigo Testamento, que particularmente é um dos livros que eu mais gosto, está no Antigo Testamento. Eu amo o Antigo Testamento por conta dessas particularidades que ele tem. Por quê? Dentro do Antigo Testamento vai ter a ilustração do que tem no Novo. O Novo é a explicação do que está no Velho. Então, quando você pega a história de Nínive, vê toda essa raiz dela, essa raiz, vamos dizer, de iniquidade, e vê Jonas nesse confronto, ele tinha dentro dele um impulso. E qual era esse impulso? Quem sabe me dizer qual era esse impulso? Primeiro, que a gente já sabe que ele não queria que ele se convertesse, mas o porquê? Alguém sabe me dizer o porquê? Não? Vai, gente, um palpite. Vamos? Interajam. Agora eu tô deixando, hein? Interajam. Por que vocês acham que ele teve esse impulso? Com medo. Medo? Já foi citado esse. Não era bem medo. Eu queria... Olha, cadê o que fez a anotação, gente? Atrás de minhas anotações. Aqui. Achei. Alguém sabe me dizer o que é um cristão almático? Almático. Ou seja, é um cristão que funciona com a alma. Vamos lá. Princípios bíblicos. Espera só um pouquinho. Vem junto comigo, ó. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos com tudo isso dentro de um corpo. Certo? Então, anote de novo. Nós somos um espírito. Como nosso pai é espírito, nós somos espírito. Nós temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Ok? Um cristão almático é aquele que é levado pela alma. Vocês vão gravar o que eu estou tentando explicar. Vamos lá. Mente, coração, vontade. Tudo aquilo que você pensa, ela reflete dentro de um sentimento. E você exterioriza com o seu corpo. Ok? Então, vamos lá. Tudo que você pensa vira um sentimento. Ó a cruz de novo, ó. Pensa, coração, você exterioriza. Você faz. Então, a representação da vontade é exatamente isso. Um pensamento que virou um sentimento que você agiu de alguma forma. Vou dar um exemplo. Como vocês são novos, né?
A tia aqui também está estudando, mas... Vamos lá. Quando você está estudando e você não gosta de matemática. Eu não gosto de matemática. E você não gosta de matemática. Você começa, o seu pensamento começa. Nossa, eu odeio matemática. Eu odeio matemática. Gente, que matéria chata é matemática. O professor de matemática entra na sala e você fala o quê? Ah, eu odeio esse professor. Esse professor explica e tudo que ele explica, ela não entra. Não é assim que você... O seu pensamento tá assim, ó. Eu não gosto do professor, não gosto da matéria, não gosto nem do número. Fala o 2. Ai, raiz quadrada da variação da equação. Você... Ai, pronto, fala o grego. Você já tá naquele pensamento. Sabe o que gera no seu coração? Automaticamente? Ranço pela matéria. Oi? Ranço. Ranço. Raiva. Você já sentiu raiva dele, você já se sentiu sobre você mesmo. Você já sentiu o quê? Eu não vou conseguir. Você produziu um pensamento. Nem tentou. Você nem tentou. Não vou conseguir. Acabou a matéria pra mim, acabou aqui. E você teve aquele sentimento. Um sentimento muito conhecido por vários. Fracasso. Você nem tentou e já se sentiu um fracassado. E aí você faz o quê? Não vou estudar. Você tornou aquilo nítido, você teve uma atitude sobre aquilo. Você falou, não, a partir daqui eu não vou estudar, eu sou ruim em matemática. E aí vem a próxima matéria, porque a matemática é o quê? Vamos dizer, é uma pirâmide ao contrário. Ela veio com um assunto pequenininho, aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aquele assunto, ele vai se somando a outros, né? Ele vai se somando. E quando chega no finalzinho, você tem um monte de coisa que você aprendeu aqui na ponta, certo? Mas você está se sentindo fracassado desde o primeiro instante. Quando chega aqui em cima, você fala, olha só, tirei vermelho por quê? Porque eu sou ruim em matemática. Eu sou péssimo em matemática. Mas aquilo foi a produção do seu pensamento. Que gerou um sentimento e você exteriorizou. Isso é muito verdade, Beth. Sabe por quê? Eu, no segundo ano da escola, eu reprovei. Por quê? Eu não queria estudar. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não queria estudar, isso desceu pro meu coração e eu não estudei. Então, assim, matemática era pior. Quem gosta de matemática, gente? Foi a pior. Eu nunca tirei azul em matemática. E reprovei. No ano seguinte, o que eu fiz? Eu preciso estudar. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu não tirei vermelho em matemática. Gente, isso que eu tô falando pra vocês não é nada sobre pensamento positivo, tá? Não é sobre positivismo. Mas isso também acontece dentro do reino, tá? Isso acontece dentro do reino e isso se chama um cristão almático. Ou seja, ele produz um sentimento, um exemplo. Mulheres que são extremamente nervosas. Bora tocar no calo. Mulheres que são extremamente nervosas. Ela já começa, ela se tornou cristã. E aí tá lá o pregador falando, ai, você tem que ser calma, você tem que ser humana, você tem que ser mansa, você tem que ser humilde. E o que o seu coração fala? Não consigo. Eu não consigo. O seu pensamento começa, eu não consigo. Se torna um sentimento. Sentimento de quê? Vamos lá? Fracasso. Já nem consigo, não vou nem tentar. Primeiro, meu marido pisou fora da casinha, sujou o chão que eu acabei de limpar. Vou matar ele, porque eu não consigo me controlar. Síndrome da Gabriela, gente. Isso aí é alma. Isso aí é alma. Não é que não é convertido. Eu quero que vocês entendam. O convertido é aquele que acredita em quem? Em Cristo. Que sua salvação está em Cristo. O crente almático, ele vai ser salvo? Sim, mas ele vai ter problema com o sentimento dele. Há uma diferença. Ele vai ser salvo, como todos os outros, mas ele é movido por sentimento. Por exemplo, acorda de manhã e fala, hoje eu tô me sentindo muito mal. Você passa o dia repetindo isso. E o dia fica mal e você fala, tá vendo? Porque eu acordei mal, o dia inteiro foi mal. E você... Gente, eu sou mulher. E você começa a produzir aquilo. Gente, eu encontrei algo
Tim LaHaye, eu não sei falar o nome dele, mas o nome do livro é Temperamentos Controlados. E ele é simplesmente fantástico. O Espírito Santo, ele está aqui para ensinar todas as coisas. E essas todas as coisas, inclusive, é controlar o seu espírito. Ou seja, controlar a tua alma. O que é a alma? Ele é o centro da tua vontade. O teu espírito, ele serve para quê? Para conversar com Deus. Teu espírito, a utilidade dele é o quê? Conversar com Deus. Ou com o lado espiritual, para aqueles que não gostam muito de conversar com Deus. Mas o teu espírito, ele veio para quê? Para conversar com Deus. E a tua alma é onde tem os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas características, as tuas vontades. A alma é o centro da vontade. E essa vontade, ela é exteriorizada pelo quê? Pelo nosso corpo. Então, isso é a base. E um crente almático é aquele que é controlado pelas suas vontades. Aí nós voltamos a quem? A Jonas. Ele foi controlado por quem? Pela sua vontade. Ele escutava o Espírito Santo, ele estava em contato com Deus, ele sabia o que deveria fazer, mas ele estava o quê? Agindo pela alma. Eu não quero que esse povo se converta, eu quero que esse povo realmente morra. No conceito dele não existia muito esse céu e inferno, mas ele sabia que coisa boa, ele queria que os ninivitas realmente fossem para o inferno. Por quê? Porque ele tinha dentro dele que ele não queria a conversão de Nínive. Tá? Mas era o quê? A alma dele gritando. Ele cresceu ouvindo os pais, os avós, dizendo o quê? Que foram mortos por ninivitas, que tiveram perseguições, que muitas vezes eles deixaram de receber alimentos por conta dos ninivitas. Então eles falaram o quê? Eu não quero nada para Nínive, eu quero que ela realmente morra. Isso é um cristão, vamos dizer. O Jonas é um típico cristão controlado pela alma, ou seja, pela sua vontade. Nós podemos viver debaixo da nossa vontade? Não. Não vai dar nada. Não vai lugar nenhum. Não vai lugar nenhum. A nossa vontade, ela só sabe fazer meleca, besteira, coisas erradas. A sua vontade, ela só serve para te levar para o buraco. Por isso que quando nós nos convertemos, Cristo fala que nós somos uma nova criatura. E nós devemos viver pelo qual? Pelo Espírito. É pelo Espírito que você tem que viver. E o Espírito fala que ele vem para te convencer de todas as coisas, para te ensinar todas as coisas, inclusive para as donas de casa a serem mais calmas. Gente, eu estou na tentativa, tá? Não consegui 100% não, mas vamos dizer, a gente melhora com o tempo. A gente melhora com o tempo cristão. E se você não está melhorando, com certeza você está vivendo debaixo da sua vontade. Você está vivendo debaixo da sua alma. Tá? Então, o crente almático é aquele crente que ele faz a vontade dele e não a vontade do Espírito. Quem aqui já se... É coisa de mãe. Vamos lá, vou citar um de mãe. Você tá lá fazendo um monte de coisa na panela, mexendo, e seu filho olha pra você e fala, eu quero colo. Como você fica? Dá vontade de dar um voador no Caetano. A vontade não falta. Você fala assim, eu tô aqui suada, eu trabalhei o dia inteiro. Eu trabalhei o dia inteiro. Gente, ó, eu amo citar coisas que eu faço. Sabe por que eu amo citar coisas que eu faço? Pra dizer pra vocês, eu sou normal, tá? Hoje aconteceu uma cena dessa, uns minutos antes de eu vir pra cá. Eu tô lá toda nervosa, gente, eu fico nervosa, a gente fica meio angustiado. Aí o meu digníssimo marido falou o quê? Eu não tomei banho, eu vou tomar banho agora. Separa uma calça, uma blusa pra mim. Ai, meu coração, minhas irmãs, eu falei, como é que é? Eu falei assim, você deveria estar me ajudando, você está me atrapalhando. Na mesma hora, o Espírito veio e falou assim, nossa. Você vai falar disso. Você vai falar disso hoje? Você tá bem certinha. É. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco nos nossos erros e no nosso acerto. Na mesma hora, eu como uma bela esposa recatada, né? Controlada pelo Espírito. Não é? Porque eu escutei o Espírito. O Espírito falou
o quê? Errada. Eu voltei lá, peguei a roupa dele, coloquei lá. E sabe o que eu evitei? Sai lá, Tiver! Não. Sabe o que eu evitei? Uma briga. Por conta dessa atitude. Era uma coisa pequenininha. Ele não estava certo. Mas eu também não estava. Dentro do relacionamento, e quando eu falo relacionamento, é relacionamento interpessoal. Quando você tem outra pessoa, qualquer outra pessoa, que esteja dentro do seu relacionamento. Você, muitas vezes, tem que perder para ganhar. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Vocês acham que era de Deus se eu tivesse continuado a briga? Vocês acham que eu estaria aqui? Ia longe. Ia muito longe. Ia muito longe. Já falou que nada pra Isso dar se não aula fosse dia. hoje, que já- Exatamente. Problema. E todos nós poderíamos ter perdido a bênção de estarmos juntos, aprendendo juntos. Tanto eu passando, quanto vocês aprendendo, quanto eu aprendendo com vocês. Então, meus irmãos, viver dentro da alma é você viver fora da vontade de Deus. Porque Deus quer que você viva dentro do Espírito. Se você não é controlada pelo Espírito, hoje eu vou te fazer um convite. Seja controlado pelo Espírito Santo. Você é um ser, você é uma nova criatura, você nasceu há alguns dias. Você acabou de nascer no Espírito e você tem que ser controlado por quem? Pelo Espírito Santo. Quando Jesus chega para Nicodemos e fala, Nicodemos, você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer de novo. Tudo aquilo que você tinha de conceito humano está errado. Sabe aquele conceito que você tinha? Tudo que você achava que estava certo? Ah, por exemplo, eu tenho que ganhar mais do que o outro. Sabe o que é isso? Errado. Porque dentro do reino é o quê? Eu lavo o teu pé. Eu que lavo os seus pés. Sou eu que lavo. Sou eu que faço. O Senhor Jesus, ele desceu do céu. Veio para a terra para quê? Para te servir. Ele não veio para ser servido. Ele tinha direito de chegar aqui como Deus e falar assim, me adorem? Ele tinha, ele era o filho de Deus. Mas ele veio aqui, ele se humilhou. E ele falou aqui, o meu reino é um reino de serviço. Então, se você está achando que você ganha alguma coisa, sendo superior a alguém, meu amado, você está sendo controlado pela sua alma. E sabe o que é isso? Você está fora do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Deus tratou maravilhosamente comigo e eu só tenho a agradecer. Por quê? Eu era extremamente soberba. Soberba mesmo. E quando eu falo soberba, é que realmente eu andava pela alma e eu falava, o meu tem que ser o melhor. Eu era assim. E o Senhor foi trabalhando comigo. Eu tinha o melhor emprego. Eu tinha a melhor casa. Eu tinha que ter o melhor carro. Eu tinha que ter... O meu tinha que ser o quê? O melhor. A gente começou a passar por umas condições financeiras ruins. E eu estava em casa. Meu marido sempre ganhou muito bem. Eu ficava em casa e para mim estava tranquilo aquela situação. Até que a situação começou a apertar. E aí eu estava naquela caminhada de volta para Cristo e o Espírito foi tratando comigo. Apareceu uma vaga. Eu saí de uma gerente da Alameda Campinas, na cidade de Jardins, de uma clínica ortodôntica maravilhosa, para ser o quê? Diarista. Sabe o que aquilo foi? Sabe o que aquilo foi para mim? Confronto. Eu tinha até vergonha de falar. Era para mim um confronto. Porque eu falava assim, é uma vergonha. Eu era de escritório, eu tinha um nível e eu tinha que descer. Aquilo para mim foi um confronto. Só que o Espírito Santo foi falando para mim. Gente, e quando que eu me dei conta daquilo? Um dia, eu estava trabalhando dentro de uma casa e eu tenho o dom, o Senhor me deu o dom de escutar e muitas vezes ver espírito maligno. E eu estava trabalhando dentro de uma casa que a mulher era uma bênção. E eu
chegava, ela era uma casa grande, que tinha 2 andares. Quando eu estava no andar de cima, eu escutava o Espírito andando embaixo. Quando eu estava na parte de baixo, eu escutava o Espírito andando em cima. Gente, era um tormento. Era um tormento. Trabalhar naquela casa, dependendo do dinheiro. E a mulher era uma bênção. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, eu estou num serviço que eu não gosto. Fazendo algo que para mim era muito degradante. Não queria fazer. E ainda por cima eu tenho que passar por essa situação. O Espírito foi tratando comigo. O Espírito foi tratando comigo. Até que em um certo ponto eu comecei. Falei, tá bom. Se esse Espírito quer ficar comigo aqui dentro da casa, ele vai ter que ficar abaixo do louvor. Era o dia inteiro eu limpando a casa e o louvor, e eu louvava, e eu louvava. Aí o Senhor começou a trabalhar comigo quando foi um dia. Gente, foi uma coisa assim de Deus. O Espírito Santo me tomou dentro da casa, saí no retetel, eu tava sozinha, saí falando línguas estranhas pro seu demônio, e só eu sozinha dentro da casa. Se aquela casa tiver câmera, Essa mulher tá doida. exatamente! E gente, eu tava tão cheia do poder de Deus, porque aquela situação foi o quê? Um tratamento de Deus na minha vida, tanto com a casa, quanto com aquilo que eu achava com Deus. E aí eu saí no mistério, expulsei, abri a porta, fiz igual aquele filme, como é que fala? Quarto de guerra. Abri a porta e falei, Satanás, pega as tuas talhas e sai dessa casa. Expulsei. Quando eu terminei, parecia que eu tinha levado uma surra, mas de alegria, sabe? Gente, passou. A mulher começou realmente a ser uma bênção na minha vida. A mulher começou a ser uma bênção, se tornou para mim uma amiga. E meu espírito conversou com o Espírito Santo de Deus. E Deus falou comigo, filha, eu te coloquei dentro das casas porque era para você ver como é realmente uma família. A mulher tinha aparência, olha, eu tô me arrepiando inteira, gente. Glória a Deus. A mulher tinha aparência que era feliz. Ela tinha tudo. Gente, ela tinha uma casa divina. Gente, era lindo todo o status dela. E Deus estava falando. Era lindo, maravilhoso. Ela tinha um marido lindo. Ela era linda. A filha dela era linda. A casa era linda. Tudo era lindo. E a mulher vivia num casamento destruído. Destruído, a ponto de se separar. Quando foi... Aí passou, né? Depois do reteté, tá, gente? Eu chego dentro dessa casa de novo e a mulher tá em prantos. Como ela não era muito de se abrir, eu não entendi nada. E a mulher se abriu. Falou, eu estou a ponto de me separar do meu marido. Gente, lá vai a Beth. Tratar toda aquela situação. Mandei vídeos pra ela, a gente conversando. E eu tratando, trabalhando. E o Espírito Santo, ó. Porque vocês estão pensando que o Espírito Santo vem, né? Daquele jeitinho manso, falar com você. Muitas vezes ele vai falar com você do jeito que você tem que receber. E ele é teu pai. Então ele vem pra quê? Pra te corrigir. E o Espírito Santo só me corrigindo, tá? Enquanto eu falava pra ela, toma correção. Tome correção em cima de mim. E o que aconteceu dentro daquele contexto? A minha vontade de almática não prevaleceu. Eu fiz a vontade de Deus, eu fiz a vontade do Pai. E por conta da vontade do Pai, essa mulher, ela está vivendo a melhor fase do casamento. A mulher que estava prestes a se separar, passou alguns meses, ela estava grávida. Morrendo de felicidade com o marido, casada de novo, sabe, vivendo. Eu chegava lá, a mulher estava sorrindo. Me chamava para comer, tomar café. Vamos tomar café? E eu querendo tomar café no meu canto. Ela, não, você vai tomar café na mesa com a gente. E eu passei daquela humilhação, Deus me tirou a verdadeira vontade de Deus para minha vida. Muitas vezes você não sabe qual é a vontade de Deus e Deus faz assim, ó. Ele torce até você entender o que Ele quer para você. Hoje, se o Senhor me mandar limpar a casa da Gretchen, tô eu lá limpando, na maior alegria, boto louvor e se ela me der a oportunidade, entro com a Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que descer para poder subir em Deus. Você tem que descer na sua vida aqui para subir em Deus. Porque a gente fica tentando agradar o mundo, tentando manter o status do mundo. Gente, vocês não foram feitos para servir o mundo. Você não foi feito para servir o dinheiro. Você não foi feito para servir o status. Você foi feito para servir a Deus. E o propósito de Deus pode ser
na diarista, pode ser no supermercado, pode ser na loja de tinta, pode ser no motoqueiro. Você pode entregar uma comida e falar assim, olha, você é um motoboy, você é o Uber, e você entregar a comida e falar assim, ó, Deus te abençoe. Vai com um sorriso, meu irmão. Não vai assim, Deus te abençoe, toma só comida aí. A pessoa não sabe nem se ela come, se ela joga fora, ela fala assim, menino deve ter cuspido na minha comida. Isso não é atitude de crente, isso não é atitude de cristão. O cristão reflete o brilho do Senhor. Essa história de que cristão não reflete o brilho, meu querido, você tem que estar com brilho sim. Aconteceu um problema, você está com problema do seu casamento, aconteceu um problema, você brigou com seu namorado, aconteceu um problema, você brigou com a sua mãe brigou com você, vai lá, põe seu joelho e ora para aquela pessoa e fala, meu Deus, olha, brigou comigo, hein? Ó Deus, sabe aquela música lá? Eu vou falar pra Deus tudo. Né? Eu não vou cantar não, porque ninguém merece. Mas é exatamente isso. Vai contar pra Deus tudo o que aconteceu. E Deus vai trabalhar naquela pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa volta e você fala assim, nossa, parece até que ela não fez nada. E você vai ficar bem com ela. Você vive debaixo do quê? Do Espírito. Você conversa com o Espírito. Você não conversa com a tua alma. Esse negócio de você bater papo... Olha, aqui tem os jovens, mas eu tinha um desenho que era do Pica-Pau. A tia velha. Ai, meu Deus. A tia velha. Era do Pica-Pau. E tinha um desenho que era muito interessante, que tinha algumas cenas que o Pica-Pau recebia um anjinho que falava do lado direito dele e um demoninho que falava e um demoninho que falava no ouvido dele. Gente, aquilo ali era um desenho, mas ele demonstra realmente o que acontece internamente. Quantas vezes você não teve uma discussão consigo mesmo? Tipo, o Espírito falando, faz isso, e tua alma gritando, não, faz isso não, hein? Faz isso, não faz isso não, você vai estar perdendo. Gente, e essa disputa, quem tem que vencer? O Espírito. O Espírito Santo tem que vencer na sua vida. Então, qual é o modo de você viver debaixo do Espírito Santo de Deus? Ou seja, debaixo da vontade de Deus. É você fazendo a vontade do Espírito. Muitas vezes você desce para subir com Deus. Tá? Então, vamos lá. Voltando para a Bíblia. Entenderam aí a explicação, gente? Amém? Tem alguma dúvida? Alguém... Ai, gente, vai, gente, fala. Fala, gente. E aí, o que vocês têm? Dúvidas? Alguma pergunta? Gente, vocês estão calados. Ai, meu Deus. Olha lá, vamos lá. E nós temos o cristão carnal. O cristão carnal é aquele que realmente, ele não faz, ele vive debaixo da vontade dele, fala assim, eu vou fazer e pronto. O Espírito fala e ele não está nem aí. Ele vai ser salvo, mas ele vai ter muitos... Olha, gente, eu acho interessante o que a Bíblia vai falar. A Bíblia vai falar o quê? Que quando você chegar lá, você vai ser coroado. E todas as suas obras, elas vão ser queimadas. E muitas pessoas vão entregar obras para o Senhor em palha, feno e madeira. O que vai acontecer com essas obras? Queimar. Vai virar cinza. E se tiver hierarquia de cidadezinha, provavelmente você vai morar na favela. Eu gosto de dar esses exemplos que eu acho que fica bem claro. Você vai morar na parte... Você vai morar na parte ruim. Ô, Beth, então muitos pobres aqui na terra vão ser ricos. Nossa, você vai falar isso agora. E os que é rico aqui vão morar na favela do céu. Exatamente, porque... Gente, vocês têm que entender que no mundo cristão ele é inverso. Nós vivemos como que fala? O reino é ao contrário. Se você é soberbo, se você tem muito aqui, você gosta de pisar nos outros, provavelmente quando você chegar no céu, meu querido, eu não queria ser você. Tá? E eu tô falando de soberba para soberbos. Ex-soberba, graças a Deus. Porque se você tem esse hábito, nós vivemos num reino ao contrário. O Senhor Jesus, ele se humilhou. Ele era o máximo do máximo. Ele desceu à terra, ele se tornou homem e hoje ele é um homem. Lá no céu, ele era Deus. Ele não precisava passar por nada disso, ele veio aqui para salvar você. Agora, se você se acha melhor do que o nosso Senhor Jesus, e você fala assim, olha, eu vou pisar no fulano porque ele merece.
me desculpa, tu é carnal. E quando você for apresentar as tuas obras, por mais que você faça, elas serão o quê? Obras de palha, de feno e de madeira, serão queimadas. Por quê? Porque as obras suas, ela não está dentro do Espírito, ela não está fluindo dentro do Espírito. Então, nós que somos cristãos e que somos conhecedores de Deus, nós temos que viver debaixo do Espírito. E o Espírito fala conosco, ele tenta te convencer por diversas vezes. Você está brigando, o Espírito está lá gritando, para, faz isso não, para. E você está, eu vou fazer. Depois que você termina, vamos lá. Ó, os carnal se identificando, suas carnes ficam assim, ó. É ou não é, gente? Você fica tremendo e você... Gente, isso é carnal. Você tá... É ou não? Eu quero que você se identifique. É ou não é, gente? Eu já falei. Isso é um cristão carnal. Misericórdia, Deus. Exatamente. Quando a gente fala carnal, gente, eu não tô falando que tá pecando, entendeu? Que está pecando, que vai pro inferno. Eu não tô dando essa. Eu estou dizendo que você tá fazendo a vontade o quê? Da tua alma. Tem um... Poxa, eu tô com sede, hein, irmão? Não sei o que foi que eu bebi, eu não sei o que foi que eu comi. Ah, tá? Olha só. Quando nós fazemos esse tipo de atitude, nós não vivemos debaixo do Espírito, portanto, quem está nos controlando é a nossa alma. Tem ai, como que fala? Não é banner, gente. Era eu vou dizer pra vocês porque eu não consigo explicar. Era um negócio que você posta no Facebook, uma foto com imagem lá. Quem é chique, por favor, diga aí o que é isso. Que era uma imagem de um lobo, depois eu vou trazer pra vocês a imagem do lobo, e tava assim, dentro de cada ser humano existe um lobo mau e um lobo bom. Quem vence é aquele que é alimentado mais. Se alimentar... Aquele que... uma coisa ruim, vai vir coisa ruim. Vai vir coisa ruim, você está alimentando. Então nós não podemos alimentar a nossa alma. A alma tem que morrer. A tua vontade tem que morrer. Que a tua alma morra. E tem uma musiquinha dessa. Que eu morra para que ele viva em mim. Para que ele cresça. Para que ele viva em mim. Então a tua alma, a tua vontade, ela tem que se submeter à vontade de Deus. Então, quando você vem aqui e está escrito, procure viver na vontade de Deus. É na vontade de Deus. Por quê? Na permissão de Deus, Deus vai permitir que você faça determinadas coisas. Mas você vai sofrer as consequências. Como eu citei agora, se eu tivesse feito isso, como que estaria a nossa situação agora? Eu e meu marido em minha casa. Talvez eu não estaria aqui. E porque eu não escutei a minha alma, que ela achava que ela estava bem na razão, o que aconteceu? Hoje, agora eu tô aqui, eu tô na bênção, eu amo meu marido, eu arrumei a roupinha dele, e nós estamos aqui para a glória e honra do Senhor. Por quê? Porque eu não fiz a vontade da minha alma, da minha carne. Eu não alimentei ela, eu falei, fica quieta. Ó Davi falando, ó, fica quieta minha alma. Cala-te. Foi isso que ele estava falando naquele salmo. A alma estava gritando, e ele falou o quê? Fica quieta. Obedece. Obedece a quem? Ao Espírito. Porque nós somos seres espirituais e temos que viver debaixo do Espírito. E não debaixo da carne. Você não pode ser da alma, da tua vontade. Porque se você é um almático, você vai fazer a vontade da carne. E você vai perder. Amém? Amém. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Gente, Jonas prega. E eu vou citar Jonas de novo. Gosto muito de Jonas. Jonas prega, correndo, a cidade se arrepende e todos, a Bíblia vai dizer que todos daquela cidade foram salvos. Não é lindo? Nossa, uma pregação dessa, eu não sei. Salvar em das Artes num dia. Foi correndo. Ele foi correndo, porque a distância da cidade que ele atravessou não tinha como ele fazer um percurso de um dia. Então, ele foi o quê? Correndo, gritando, falando para todo mundo, escuta, vocês vão morrer. Que era o termo que ele usava para dizer que vocês vão para o inferno. Então, vamos lá. Jonas prega, a cidade toda se converte, mas acontece um problema, gente. 100 anos se passam. O que é 100 anos? Uma
décadas. Muito bem. Olha, tá esperta. Uma década. Uma década depois, nós vamos encontrar Naum. Um século. Desculpa. Eita, eu dizendo que tá certa, mulher. Olha. É um século. 100 anos. E o que acontece? Vem Naum. Eu anotei aqui para não esquecer o nome. Naum, capítulo 3. Tá um pouquinho depois de Jonas. Bora ler Bíblia, crente. Naum, não vai estar aí. Naum, capítulo 3. Anos se passaram e Deus levanta o profeta Naum. E olha para onde o profeta foi. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis que o estalo do açoite e o estrondo das rodas e o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam e a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre mortos. Você sabe o que é isso? Isso era o profeta Naum decretando juízo sobre a cidade de Nínive. Ele estava dizendo, vai acabar com a cidade. Gente, a cidade de Nínive acabou e não restou pedra, não restou nada, não restou ninguém para dizer assim, eu sou ex-ninivita. Acabou a cidade, acabou tudo, era o juízo de Deus. Um século, muito obrigada, um século antes estavam todos convertidos. Um século depois, o juízo sobre Nínive. A pregação de Jonas foi eficaz. A pregação de Jonas aconteceu. Todos se converteram como a palavra do Senhor tinha dito. Era uma situação que o Senhor estava ali mostrando que ele se importava com os povos ao redor. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses pregadores que às vezes falam que Deus não se importava com os gentios, isso era uma grande mentira, é uma falácia. Quem leu o Antigo Testamento vai saber que Deus tinha uma grande preocupação. E o trabalho de Israel era o mesmo trabalho do cristão hoje. Era ser um bom exemplo e atrair as pessoas para dentro do reino de Israel. Mas o que eles faziam? Eles se misturavam com o povo e ficavam parecidos com eles. Quer dizer, ao invés dele influenciar o povo, eles eram influenciados. E por isso que Deus falava, não se misture. Por quê? Quando a gente se mistura... Olha, vamos lá. Hoje, vocês são todos jovens, aí vocês andam no meio cristão, vocês conhecem uma amiguinha que ela é super descolada. E ela começa a fazer coisa errada. A minha mãe tinha um ditado bem engraçado. Que a minha mãe falava assim. Quem se junta com os porcos, come lavagem. Sabe por quê? Porque você começa a se parecer com aquele que você se junta. Canta e parece? Não, não parece. O nosso corpo gosta de fazer coisa errada. Ele tem uma satisfação em desagradar a Deus. Por quê? Porque nós somos mais alma do que espírito. Ou seja, dentro de nós, a nossa tendência quando nós nascemos é ser almático. Gente, pode ser. Você que tem neném novinho. Fala pra mim que seu neném novinho, ele se parece mais com Jesus ou ele se parece mais com o almático. Pra não falar outra coisa. O seu neném novinho, ele tem um jeito, ele morde o bico do peito, ele quer... Você não quer dar algo pra ele. Não, você não entende. Você fala, nossa, coisinha tão bonitinha de mamãe. O que aconteceu com você? Ele vira uma... Morde a criança quando tá brincando com outra. Ele morde. Gente, a gente nasce mais assim com essa vontade de obedecer o quê? A alma, a nossa vontade. Eu não vi um filho de qualquer pessoa que nasceu bonzinho. Não tem. A criança já nasce. E o que Deus deixou na palavra dizendo? Você como pai, corrija. Desentorte esse negócio. Para que o seu filho cresça onde? Nos caminhos do Senhor. Ensina no caminho. Desentorta esse menino. Tá entortando, gente? Tá ficando meio gremlin?
Pega ele de novo. Desentorta ele. Por quê? Porque nós temos a tendência a fazer o quê? O errado. E não é porque é filho de cristão que vai nascer melhor. Não, a gente sabe que não. Você tem que cuidar para que ele ande no caminho. Você tem que cuidar para que ele nasça bem. É verdade. É verdade. Parece que é pior. Então, por quê? Porque ele tem que o quê? Fazer o pai crescer em Jesus. Glória. A gente cresce em Jesus porque a gente aprende com os filhos, tá? A gente aprende com os filhos muitas coisas. Então vamos lá. Então Naum vem e decreta o juízo para Nínive. E a cidade toda se destrói. Então, gente, não era a vontade de Deus para aquela cidade acontecesse isso. Por que aconteceu? Novamente aconteceu o que aconteceu em Manassés. Da semana passada que eu falei para vocês. Por conta dos pais. Porque vocês concordam comigo que se foram 100 anos, foi uma geração esquecida? Não. Foi uma geração esquecida. Os pais não falaram, ó, teve um juízo 100 anos atrás, um profeta veio aqui e falou assim. E a gente tem que dar continuidade, mas não. A alma deles falaram o quê? Ah, passou, a gente tá tudo vivo aqui, ó. Vamos continuar adorando os nossos deuses. E o que aconteceu depois? O juízo veio sobre a cidade de Nínive. Por quê? Porque provavelmente ela não tinha mais conserto. Que é o que o nosso Senhor fala que vai acontecer no final dos tempos. Que o pecado vai subir, o pecado vai chegar num nível tão grande que não vai ter mais perdão. Porque o ser humano não quer mais. Então não é porque Deus não quer mais o ser humano, é porque o ser humano não quer mais. Ok? Todo mundo entendeu? Amém? Então vamos lá. A Bíblia, ela vai dizer fatos que podem ser comprovados historicamente e fatos que não podem ser comprovados historicamente. Existem algumas coisas que você vai perguntar e eu não vou saber. A pomba que apareceu quando Jesus se batizou era uma pomba mesmo, ela era branca, o Espírito Santo é uma pomba. Irmão, tem coisa que, desculpa, eu não estava lá, não tinha uma máquina para filmar, né? Glória a Deus, não tinha. E ninguém vai saber dizer esse tipo de coisa, mas outros fatos históricos, eles vão ser comprovados. E por que eu estou falando isso para vocês? Irmãos, você precisa ter na ponta da tua língua. Em Tiago vai falar que você tem que ter, para você ter a razão da tua fé. Ou seja, você tem que estar sabendo do que você fala. Você tem que estar preparado. Você não pode ser um despreparado. Você tem fé? Então você tem que saber demonstrar essa fé para quem não tem. Você tem que ter fé para fazer aquela outra pessoa acreditar no que você acredita. O teu comportamento, o que... Nossa, você chega numa padaria, alguém te dá um troco errado, você chega lá, faz aquele escândalo, no outro dia tu pega a Bíblia, olha que linda! Pega a Bíblia, bota embaixo do braço, aí a mulher da padaria olha e fala, olha lá, a crente ungida. Que fala que é ungida, mas olha lá, ontem estava aqui, virada no Satanás. Gente, isso tá certo? Não. Isso não tá certo, não pode ser dessa forma. Nós temos que ser cristãos e temos que ser cristãos debaixo do Espírito. Espírito. E o nosso testemunho ele tem que ser grande, porque ele vai atingir a próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração, que foi aquilo que a gente falou na semana passada. Vamos lá. Olha que imagem bonita. Que seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Eu acho que agora todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. A vontade de Deus é que você viva debaixo do Espírito. Convencida pelo Espírito. Guiada pelo Espírito. Como que eu alcanço isso? Jejum, oração, leitura bíblica. E meus irmãozinhos, eu vou dizer uma coisa sincera para vocês. Se você não gosta de Bíblia, aprenda a gostar. Aprenda a gostar. Porque Deus fala através do irmão, Deus fala através do pastor, mas tem coisa que ele quer falar só para você. É através de você que ele quer manifestar a glória de Deus. Ele te deixou escrito. Você acha que Deus ia perder o tempo dele de fazer vários homens durante mais de 4.000 anos escrever uma Bíblia para você não ler? Para e pensa. Vamos lá, vamos botar a mão na consciência, gente. Deixa eu ver aqui. Fazer por fazer. Não,
você, que é uma declaração de amor, do meu amor por você, para quando alguém te perguntar, existiu Nínive? Você saber responder para ele. O meu Deus diz que existia. E mesmo que nenhuma pedra existe, provando que existe Nínive, eu acredito. Porque a Bíblia não precisa ser provada por humanos. Você tem que ter a tua convicção. Como é que você tem a convicção? Quando um arqueólogo encontra e você dá risada na cara dele, você fala, quem estava errado era você, porque eu já sabia. A sua convicção. E como que a gente tem convicção? É através da leitura, meu irmão. Irmão, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que buscar e vocês têm que ler. Quando eu me converti, existia só uma Bíblia. Só uma Bíblia. Era a Almeida, revista e corrigida. E você lia ela com um belo de um dicionário. Por quê? Porque não tinha internet. A internet era para os ricos. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. Isso é coisa de crente raiz. Só tinha uma Bíblia. Semana que vem eu vou mostrar algumas Bíblias que eu tenho em casa. Eu sou apaixonada por Bíblia. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada. Mas não peço emprestado não, que eu não empresto, tá? Não peço não, já aviso logo. Sou apaixonada por Bíblias. Eu tenho várias versões. Eu tenho vários modelos. Eu vou fazer estudo. Eu pego várias Bíblias, espalho. Eu leio eu leio a outra. Porque o Espírito Santo... E gente, eu não sou teóloga, tá? Eu fiz um curso de teologia basiquinho, mas eu sou uma apaixonada pela palavra de Deus. E tem coisas que Deus me revelou através da minha busca na palavra. E como que é a busca na palavra? É exatamente assim. Hoje você lê um versículo, amanhã você lê 2, você coloca no seu pensamento, vou ler um inteiro. Lembra? Controlado pelo Espírito, você produz um pensamento que vai gerar um sentimento. No outro dia você fala, hoje eu vou ler 2, amanhã eu vou ler 3. E no outro dia você está comendo Bíblia. E eu vou ler a Bíblia inteira. Glória! Gente, é assim que começa. Não é? Você não acha que você vai pegar a Bíblia e você vai ler um pedaço desse tamanho? Não é assim que começa. Você começa de pouquinho, você começa lendo o versículo, você se disciplina, você põe na sua mente. Olha, melhor do período para mim é de manhã. Tem gente que gosta à tarde, tem gente que gosta à noite, tem gente que bota os filhos para a escola e fala, não, agora eu tenho paz. E você vai achar um tempo para você. Qual é o nome desse negócio, irmã Elizabeth? Devocional. E como que é feito um devocional? Você e papai. Você tem tempo, meus irmãozinhos, para escovar teu dente. Às vezes você demora mais de 3 minutos escovando os dentes aí, esses ladrilhos que Jesus te deu. E você não tem coragem de passar 2 minutinhos com Deus. Meu Deus! 2 minutinhos, você passa 3 escovando os dentes, mas você não passa 2 com Jesus. 2 minutinhos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, voltando lá, a Bíblia, gente, era um negócio difícil, incircunciso. Eu tinha que procurar, tinha que ir para o dicionário, tinha que ser... E não tinha em qualquer dicionário, você ia para um dicionário bíblico. E eu estudava lendo várias, e era muito difícil. Eu falei, Senhor, todo mundo... Olha só, vou dizer a dica, hein? Ó, pega aí. Não venho de família crente. Na minha casa não tem nenhum cristão. Não tem nenhum cristão. Não tem ninguém na minha família que tenha hábito de ler. Nem ler livro, nem dizia Gaspareto. Não tem nada. Na minha família não tem hábito de ler. Mas o Espírito Santo tinha uma convicção tão grande em mim que falava para mim ler a Bíblia. Eu li uma Bíblia e ficava muito confusa. E eu falei um dia para o Senhor, eu falei, Senhor, eu li um resumo, que tem aqueles livrinhos de criança. Falei, Senhor, se o Senhor deu sabedoria para Salomão, e Salomão foi dotado de uma sabedoria tremenda, eu gostaria que o Senhor me desse sabedoria de eu ler e entender o que tem na tua palavra. Gente, eu tinha 12 anos. Sabe o que aconteceu? Eu lia
E lia. Eu me doutrinava, não tinha nada para fazer, pegava a Bíblia e ia ler. Aí eu falei, nossa, e por onde que você começa a ler um livro? Deixa eu ver. Pelo começo, né? Ninguém lê um livro pelo 5º capítulo. Você começa a ler pelo começo. Eu comecei a ler pelo começo e você vai indo, e você vai se discipulando. Você vai se doutrinando. Por quê? Porque sua mente vai gerar um sentimento que vai fazer o quê? Uma vontade. Você vai reproduzir algo. Então é sua mente que controla a sua decisão, o teu coração. Não é o contrário. Porque a gente faz o quê? A nossa vontade, depois você gera um sentimento de frustração e depois você fala para sua mente, nossa, passou o dia todo e esqueci de novo. Quem já teve esse déjà vu? Nossa, passou o dia todo, eu esqueci de novo. Gente, a vontade tem que estar aqui, ó. Você controla a sua mente. O homem foi dotado de um... Sabe o computador? O melhor computador... Mó, fala aí um computador bem bom aí, pra nós saber. Um computador, fala o nome aí. Um nome difícil, ele não tá escutando. MacBook. É MacBook, pronto. Você tem... Ele tá com fone, gente, ele tá com fone. Ele tá... um computador top, tá? Deixa eu falar pra vocês. Sabe isso aqui? Ela é melhor do que esse computador. É melhor esse computador. Só que este computador, ele só vai funcionar se você colocar o quê? Arquivos. Conteúdo. E encha seu cérebro de conteúdo produtivo para o reino. Para Deus. Você sabe o nome da Marvel. Você sabe todos os super-heróis. E você é um velhinho, tá? Deixa eu te contar. Isso aí é coisa de criança. Mas você sabe. Você sabe a data do próximo filme, sei lá, como é que é o nome da amiga? Sei lá, cita aí alguém. O próximo filme, sei lá como é que é o nome daquela menina? Da Marvel. Cita aí um filme que vai lançar. Você sabe a data que vai sair no cinema. E você vem me dizer que você não consegue decorar um capítulo da Bíblia? Eita. Você não consegue decorar um capítulo da Bíblia. E não vale João 3,16. Tá? Porque se você não decorou nem esse, eu lamento pra você. Se você não decorou nem esse, Salmo também não vale. Salmo 23. Olha, não vale Salmo 23. Eu estou falando de Bíblia. Porque seja feita a tua vontade, a vontade de Deus é que você tem isso aqui na ponta da tua língua. Isso aqui tem que estar na ponta da tua língua. Você tem a Bíblia florida, você tem a Bíblia colorida, você tem a Bíblia com palavra em vermelho, você tem a Bíblia em NVI, NVO, NTT, você tem Bíblia tudo. Gente, eu sou assim, a minha imaginação é fértil. Tu vai chegar lá no céu, aí vai ter um telão bem grande, aí Jesus vai falar pra tu. Por que você não leu a Bíblia? Não, você fez um pecado assim daquele bem feio, né? E todo mundo vai ter um tempo com Deus. Aí ele fala, meu filho, aí vai passar o telão assim. Ó, a minha telinha, hein? Eu não sou Deus. Eu falo, filha, olha, deixa eu te mostrar. Ó, você tava fazendo. Imagina aí aquele bem feio de vocês. Passando no telão, tá? Ó, a minha imaginação fértil. Aí você faz assim. Aí você fala assim, filha, por que você fez isso? Aí você fala assim, não sabia que era pecado. Aí ele fala assim, mas estava o quê? Escrito. Aí você vai falar assim, eu não li, eu achava tão difícil. Ele fala, filha, eu traduzi pra você. EVA, EVI. Gente, tem Bíblia até de mangá. Tem Bíblia de mangá que é com desenho. Como pode, né? Vai chegar lá no céu, acho que Deus vai falar assim, tá bom. Tem a Bíblia do cachorrinho, não é possível. Tem Bíblia para todas as línguas, para todas as letras. Desenho. Tem Bíblia. Tem gente que só consegue ler um livro de trás para frente. Gente, tem Bíblia de trás para frente. Tem? Tem. A Bíblia de Deus é de Falei trás de para trás frente. pra Você frente. vai chegar no céu, vai ter um encontro com o Senhor e vai estar escrito lá. Você não leu porque não quis.
Meu Deus. Pega. Vai estar lá pra você. Você não lê porque você não quis, oportunidade você teve, tempo você tinha. Você escovava dente, você fazia sua unha, você fazia o seu cabelo, a tua barba você fazia. Você ia no cabeleireiro. É 3 horas pra fazer a unha, viu? Venha não, meu irmão. É o dia inteiro. Venha não, meu irmão. Você vai pro barbeiro também. Você Vai no cabeleireiro, passa 3 horas dentro do Olha no salão. Se o cabeleireiro do homem for bom, Sei que barbeiro é ele esse, sai de acabou? qualquer canto pra ir naquele cabeleireiro. Fica 3 horas de banco, nem conta quem é, esperando o cabeleireiro. E me diz uma coisa, você não tem tempo pra ler a Bíblia? É. Leva No teu celular. Gente, Tem o celular. no celular. gente, a Bíblia tá no celular, tem aplicativo demais. E você vai me dizer que você não tem tempo. E os jovens? Meu Deus, tem aplicativo que lê sozinho. Minha Bíblia fala lá, ó. Gente, E os E os jovens que não faz nada? aí, olha, eu não quero nem... Jogando videogame. Eita! Você tem tempo pro Passa a videogame. madrugada toda. Jogar um pouquinho pro jovem. Joga um E o pouquinho pro jovem. WhatsApp? Facebook, Instagram. TikTok. Já pararam pra pensar? Ó, gente, agora vamos lá. Já pararam pra pensar que você chega lá no céu e você diz que não tem tempo e ele contabiliza o tempo que tu passou olhando o feed do Instagram? Isso aí dá medo de contabilizar. Eu não sei, eu penso dessa forma. O feed do Instagram, o Facebook, Filme. Netflix. Ai, Meu Deus! sério? Maratona uma série. Gente, De acordar de manhã, assistir a Netflix e voltar pra cama de novo. porque eu sou de gente, ó, eu sou bem realista. E eu não tô dizendo que não pode. Eu não tô dizendo que é pecado. O que é errado é você dizer que você não tem tempo. É verdade. Mas aí entra aquilo lá. Você tá alimentando o que mais? Você tá alimentando o quê? Aí não, aí chega lá na igreja e fala o quê? Aí chega lá na igreja e fala assim, me usa, Senhor, me usa, me usa. Que usa como, meu Deus? Usar o quê? Usa o vaso vazio. Põe planta no vaso. Põe terra. Gente, usar o quê? Você Põe não planta ora, no você vaso. não jejua, você não lê a Bíblia, você tem o quê? Meu Deus, aí é Você tem o forte. quê pra Depois você você quer usar? gravar o quê? Deus tá falando aí. Você vai usar, o Deus vai usar você pra quê, meu irmão? Pra quê? Fala, meu Alex. Você falou isso daí, eu lembrei, né, na quarentena, eu maratonei La Casa de Papel. Eu também. Eu assisti tudinho, saiu novos episódios, maratonei. Quando eu acabei, o Espírito Santo falou, você maratonou série, mas e a minha palavra? Aí no outro dia eu maratonei todas as epístolas universais e depois as epístolas de Paulo. Glória a Deus. E Ó, Estudou o Espírito. muitas vezes, eu maratonei. Eu queria saber o que era, porque eu falava assim, que Todo mundo tá falando. Eu falei, gente, todo mundo tá falando, quero ver o que é isso. Quero ver o que é isso. A minha amiga chegou em casa e falou, assiste, e eu assisti. Gente, e foi igualzinho, não sei se foi com vocês não, mas comigo, olha. Tamo junto, hein? Tamo junto. O Espírito Santo esperou o momento final pra dar o checkmate. Quando chegou no finalzinho da série, começou aquele sentimento de tem que pegar. frustração, de perda. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, você passa horas e vara a madrugada Meu Deus, aí é forte. assistindo essa série, mas você não tira a madrugada pra passar comigo. Ih, Meu Deus. Dá Gente, sono, olha. Vai ali, começa a dar sono. Dá um sono, dá Não um... sei da onde que vem esse sono. é o inimigo. Você tá por onde? É o inimigo. Dor de cabeça. Irmãos, Conhece, né? irmãos, olha só. Olha só, isso é porque fazer a vontade da alma, ela dá uma satisfação gostosinha. É como se fosse... Ó, eu vou dar um exemplo assim, é como se seu corpo estivesse doente, de uma doença terminal, e você toma dipirona, porque você está sentindo dor. Essa doença terminal, ela tem um remédio. Só que você não toma ele, você toma um paliativo. É isso que a gente faz quando a gente alimenta a alma. Você está tomando uma dipirona, mas você está
terminal, apodrecendo você, você não toma aquele remédio e você fica tomando a dipirona. Aí você fala assim, temporariamente a dor passou. Aí no outro dia, volta de novo. Aí você vai de novo e faz o quê? Vamos assistir dipirona. E aí você tá alimentando esse seu lado. Gente, isso não é conduta cristã. E o que eu tô falando que, voltando, não estou falando que é errado, que você não deve fazer nada disso, assistir um filme. Não é isso. Eu só estou falando que não tem sentido você falar que você não tem tempo se você faz esse tipo de coisa. E todos nós sabemos que fazemos. Todos nós não, eu nunca assisti nenhuma série na minha vida. Glória a Deus pela sua vida, meu amor, minha princesa. Não tem tema, né? Como é que é? Como é que é isso? Como é que é isso? Ó, gente, Como é que é a sensação? é simples, é só não ligar a TV. Olha lá. Então, vamos lá. Voltando para a Bíblia. Quando chegar naquele último dia, no dia que nós estivermos com Cristo, com o nosso Senhor, eu acredito fielmente que vai ser, sim, muito, mas muito, de muito valor, vai ser valorizado o tempo que você passou com Deus. Vai ser valorizado. Porque naquele dia, quem aqui não tem uma pessoa que você tem uma afinidade dentro da Bíblia? Você fala assim, nossa, eu gosto da história dessa pessoa. E quando você chegar lá no céu, você fala assim, nossa, eu gosto da sua história. Aí você vai encontrar com aquela pessoa, o seu espírito, ele vai entender que aquele espírito, porque você está em comunhão com ele, aquele espírito é Abraão. Aí tu chega lá, vai entrar no céu, vai ver Abraão e você fala assim, ai, Abraão, eu gosto tanto de você. Ele fala, você leu lá naquele livro, quando eu estava sacrificando Isaac. Ah, não li, mas o pastor fulano de tal pregou sobre isso. Nossa, foi tremendo, né? Foi assim, você pegou o machado. Gente, nem era machado. Você entendeu? Por quê? Porque você não leu. Você vai vir com coisas que pessoas colocaram. E muitas vezes os pregadores trocam coisas e você nem sabe que está trocado. Só que se você lesse, você teria a certeza disso. Ó, isso aqui está trocado, isso aqui não foi assim. Mas e para que eu preciso disso? Para alimentar o teu espírito. Para que você faça a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade. Porque a minha vontade, ela é ruim. Ela só quer alimentar a minha carninha, que é ruim. Para me tirar da tua presença. Então fazer a vontade de Deus é jejum, oração e tempo com Deus. É essa vontade do Senhor, que você passe tempo com Ele. Ele não saiu do céu, do trono dele, para vir te buscar aqui, para hoje você ficar perdendo tempo com outras coisas. A gente tem que ter tempo para Deus. Ah, minha irmã, e para que eu vou ler? Olha, meus irmãos, sinceramente, de todo o meu coração, eu não fiz essa pergunta para o Senhor. Mas quando eu me converti na igreja das tiazinhas do coque, sabe? Tiazinha do coque, saía no mistério, no reteté. Você vai pregar o quê se você não ler? E aí ela chegou pra mim, eu mal sabia, irmãos, eu venho de uma família de macumbeiros e de um ateu. Quando ela chegou pra mim, e ela falou no reteté, lá no manto, no mistério, eu nova convertida, mal tinha aceitado Jesus. Ela chega pra mim e fala assim, irmã, eis que te digo que você será uma bênção na mão do Senhor, que você será usada na palavra. Gente, eu saí de lá meio... Que conversa é essa de palavra? Eu nem sabia o que era palavra. Eu estava lendo, eu lia por quê? Porque os testemunhos de Jeová vinham na minha porta, me evangelizavam, e até um certo ponto eles puderam fazer isso, até que meu pai ameaçou de botar fogo neles. Meu pai era muito pacífico. Meu pai ameaçou botar fogo neles, jogar gasolina, jogar água quente. Meu pai, quando eles apareciam, que eles batiam palma pra me chamar, meu pai falava, se vocês virem domingo que vem, eu vou jogar água quente em vocês. E assim, eles deixaram bíblias, eles deixaram livros, e eu lia. Era aquilo que eu tinha, com 12 anos. Me converti, eu estava com 18 anos, quando eu entrei numa igreja evangélica. E quando essa irmã foi usada por Deus, eu tinha 19 anos. Eu era o quê?
uma adolescente, eu estava começando a minha fase adulta, quando isso aconteceu. E essa mulher chegou pra mim e falou desse jeito, eu falei, gente, eu não sei nem o que é essa palavra. Cheguei pra uma pessoa, né, que a pessoa sempre tem uma pessoa, lembra que eu falei? Que anda junto. E eu cheguei e falei, o que é isso? O que é esse usado pela palavra? A pessoa falou, você vai ser usada para pregar o evangelho, você vai ter o dom da palavra. Eu falei, tá bom. Como uma boa filha de macumbeiro, o que eu perguntei? Como desenvolve isso? Porque dentro da macumba, você tem um desenvolvimento. E eu falava, como é que se desenvolve? Como é que eu cresço nisso? Como é que eu vou fazer isso? Ele falou, leia a Bíblia. Eu falei, isso é fácil. Eu já lia. Eu falei, tá bom, vou continuar lendo. E comecei a ler, mas aí falaram assim pra mim, usa a Bíblia na versão assim, porque quando eu me converti, tinha a versão corrigida e fiel e tinha a outra atualizada, né? Falou, usa essa. E aí eu tinha as duas Bíblias, ficava lá, usando as duas. E fui lendo, fui lendo. Gente, eu estou hoje com 34. Olha sua Bíblia. 34. Ah, a Bíblia deve É bom. Os dois, hein? não entra nesse assunto, mas Quase os dois, Benzinho. Eu vou contar de novo. Pra ver quantas tem agora. Eu estou com 34 anos. E o meu ministério praticamente começou agora. Tá? Quando eu digo ministério de ministrar. Porque eu não tinha essa oportunidade. Então vocês vêm falando, vêm fazendo isso, muitas pessoas vieram e eu glorifico a Deus pela vida de vocês porque é um impulso para que eu continue. Mas o ministério começou aonde? Lá atrás. Meu ministério começou lá atrás. quer dizer então, Beth, que tem um tempo de preparo, é? Tem um tempo de preparo. Meu Deus. Tem um tempo de É o preparo. tempo, né? Então, É ó, quando ele- deixa eu te falar. Se você já tem um tempinho de caminhada com Cristo e você não se desenvolveu ainda, eu tenho uma má notícia pra você. Tu tá atrasado. Você está atrasado. Porque Deus tem pressa. Pressa pra quê? Pra salvar. Para ser feita a vontade dele na terra, para que o filho dele venha, para que você exerça, porque quando você chegar lá no céu, que você não venha apresentar uma obra de palha, que você não venha apresentar uma obra de madeira, que você não venha apresentar um feno, e não venha dizer que você não teve tempo para passar com Deus, porque a vontade dele é que você passe tempo com ele, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós ficamos parecidos com ele. Gente, é nítido. Então, fazer a vontade da carne dá no que aconteceu com esses homens que eu citei. Dá o que aconteceu com Jonas. Dá o que aconteceu com o resto das pessoas que durante 100 anos fizeram o quê? A vontade delas, porque não passou para a próxima geração e se perdeu uma população inteira. Inteira. Por quê? Porque alguém se negou de fazer a vontade de Deus e nós não podemos ser assim. Você não pode pensar em você, só em você. É egoísmo você pensar só em você. Eu vou fazer as minhas coisas porque eu tenho prioridade nas minhas coisas e eu vou deixar de fazer as coisas que Deus mandou que eu fizesse. Deus, ele quer tempo com você. E eu vou te falar, glorifico a Deus porque cada um está aqui, glorifica a Deus porque quem está em casa, que está vendo a live que está sendo transmitida, glorifica a Deus por aqueles que dispuseram o seu tempo. Mas o Senhor precisa de você um pouco mais, se doe um pouco mais, sempre mais. E vai chegar um momento em que você vai sentir falta de passar tempo com Deus. Vai ser o contrário, porque você, lembra-se, disciplinou tua cabeça, a tua mente, a tua alma e gerou uma vontade, um sentimento e você começa a mostrar isso com o teu corpo. Mostrar isso. Quem nasceu no berço evangélico, glória a Deus por sua vida. Mas, meu amor, você não é neto de Jesus, como tantos outros falaram. Você tem que ter tempo e você tem que buscar o seu tempo com Deus. Minha mãe ora por mim. Me desculpa, sua mãe ora por você e ela faz um grande trabalho em orar por você. Só que se você mesmo não ora por você, você está errado. Se você não ora pelos outros, você está errado. Se você tem um pai crente, glória a Deus que seu pai é trabalhador, que você está... Mas você fica
filho de Deus e Deus quer passar tempo com você. Ou vocês aqui não gostam de passar tempo com seus pais? Ou vocês aqui não têm intimidade o suficiente para isso? Gente, intimidade é uma coisa que se constrói. Ela é construída. Então, começa aos pouquinhos. Quando você começa... Eu vou citar a amizade porque eu acho que todo mundo aqui tem amigos, né? Casamento talvez não seja um assunto que seja para todos. Mas todas as pessoas têm amigos. Como que você cria afinidade com a outra pessoa? Como que você se parece com a outra pessoa? Passando tempo com ela. Você percebe que você tem algo em comum. E aí o Espírito Santo vai falar assim, você tá vendo esse camarada aqui, Jonas? Você viu como que ele era? E o Espírito Santo vai tratando com você vai falando com você, e ele vai arrancando aquelas coisas, e você vai começando a parecer com Cristo. E aí você pode olhar para o céu e falar assim, que seja feita a tua vontade. Eu até quero fazer algo, sei lá, que é contra, mas eu vou fazer a tua vontade. Gente, e o Espírito Santo fala com você tão sabiamente, que você não entende. Você fala assim, gente, que livramento. Que livramento. Então, é você com Deus. Para que seja feita a vontade de Deus, vocês têm que dominar a alma. Domine a sua alma. Submeta ela ao Espírito. Porque só dessa forma você vai fazer a vontade de Deus. Se chama domínio próprio. Ah, mas... Desculpa. Ah, vocês tiveram sim uma aula aqui sobre dons do Espírito. E um deles era... Domínio próprio. Domínio próprio. Mas esse domínio próprio, como é que eu alcanço? Dominando a sua alma através do Espírito. Obedecendo o Espírito. Domínio próprio. E Deus te deu esse dom. Ele está alcançável. Ele está na sua mão. Foi colocado na sua mão. Só que você não come. Domínio próprio. Domínio próprio é você saber dominar a sua alma. Quieta. Fica no seu cantinho, eu vou obedecer ao Espírito. E o Espírito que vivifica a minha alma vai ser presente na minha vida. O que é vivificar? Tua alma, ela é o quê? Morta. Ela só faz obra? Morta. A alma é o quê? Morta. E ela só faz coisas mortas. Ela não vai fazer nada para você viver em Cristo. Ela vai fazer coisas para você morrer em Cristo. Nós alimentando a nossa alma, nós vamos apenas viver aqui. E ele sempre falou, não se preocupe com as coisas da terra, se preocupe com as coisas do céu. E como que isso é possível? É quando você domina a sua alma e você fala assim, eu quero passar tempo com o meu Pai. Tempo de qualidade, tá? Ninguém cresce gigante. Primeiro é um versículo, depois é 2, e você domina a tua mente para que o teu coração, a tua vontade que está aqui, ó, ela obedeça ao teu Espírito. E depois você começa a fazer coisas tão naturalmente, porque eu não sei. Olha, como que é a vontade do Espírito? Vocês pensam para respirar? Não. Ela é como? Natural. Entendeu? A vontade do Espírito, ela se torna o quê? Natural. Você respira e você não tem controle que você está respirando, a não ser que você esteja congestionado. Aí tu tem certeza que não está respirando. Mas caso contrário, você faz isso naturalmente. Então, meus irmãos, para fazer a vontade de Deus, é submetendo a nossa mente a Cristo. É obedecendo ao Espírito para que o nosso sentimento se torne o quê? Espiritual. Através de obedecer o nosso Espírito. O Espírito Santo vive dentro de você e ele quer sair para fora. Ele não quer... Gente, Deus do céu. Quando a mulher samaritana estava no poço e ela falou, me dai dessa água. E aí ele falou que ele ia fazer uma fonte que jorrava. Da onde ela jorra? Da onde ela jorra? Quem é a fonte? Jesus. É você, querido. O Espírito está dentro de você. Ele quer jorrar para fora. Você é a fonte. Você. O Espírito Santo está onde, gente? Pai, fala para mim. Fala, glória a Deus. Onde que está o Espírito Santo? Onde ele mora? Dentro da gente. Dentro de nós. E ele tem que Aleluia. sair para fora. Ele tem que jorrar. Ele é fonte de água viva. É inesgotável. Alguém já viu uma fonte?
Já viu uma fonte? Você abre ela e fecha ela? Não, ela sai. Eita, desculpa. Fica quieto. Ela sai de dentro de você naturalmente. Você é uma fonte de água viva. Como que ela sai? Você põe alimento dela e aquela fonte vai multiplicando. E você está falando de Deus pro padeiro, pro motorista, para não sei quem. Você fala, e você fala, e você fala. Porque a boca fala do que o quê? Coração. Seu coração está cheio de quê? Jesus. Então, mas ele só está cheio de Jesus se você alimentou ele. Vocês entenderam? Então, para fazer a vontade de Deus, você tem que estar cheio. A sua fonte tem que estar transbordante. Você tem que transbordar, e transbordar da palavra, transbordar do Espírito. Gente, eu conheço casos de pessoas que foi na padaria comprar o pão, expulsou o demônio e voltou com o pão para casa. Você demorou tanto. Eu conheço o caso de gente que foi comprar pizza e fez comendo Bíblia no meio da rua e voltou tudo doido pra casa. É isso que acontece, gente. Você tem que entender que a fonte é quem? Quem é essa fonte? Essa fonte somos nós. O Espírito tem que jorrar e jorrar para fora. E você é a fonte de água viva. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo só está esperando você falar sim. Quando você falar sim para o Espírito Santo, ele vai falar, agora eu vou agir. Vem comigo. Aleluia. Então, que seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é passar tempo com você. Aleluia. Amém? Amém. Eu não sei que horas que é, perdi a noção do horário, não sei se está tarde. Ih, tá bem tarde. Tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então assim, nós vamos encerrar. Por hoje é só. Eu creio que todos aqui entenderam a vontade de Deus. Semana que vem todo mundo com Bíblia na mente aí. Gente. Gravando. Deus está Cada um aqui. com um versículo. Está no meio de nós, mas Ele está dentro de nós. Deus está no meio, mas Deus está dentro. E Deus ele está ansioso para usar você no dom que você tem. Deus ele tem um dom para cada um e Ele está ansioso para que você desperte. Você é um rádio, mas você está desligado. É você que está desligado. Amém? Então, que seja feita a vontade de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar. Risla, vem fazer essa oração comigo, meu amor. Pra gente encerrar. Vamos se colocar de pé. Vem aqui, Risla, fazermos essa oração. Né, gata? Eu vi, meu amor. A tia desamarrou, não foi? A tia viu. Oi? De dentro para fora, amém? Todo mundo exerça seu dom de oração agora nesse momento. Amém? Vamos orar. E quando eu falo orar, aí esse é estudo para outro dia? Tá bom. Só uma palhinha. Quando eu falo orar, é oração de clamor. Clamor é quando todo mundo ora. Quando for uma oração em comunhão, é uma só pessoa ora e vocês ficam em espírito falando amém. Então agora, neste momento, eu gostaria de uma oração de clamor. Todos nós oramos com o propósito que o Senhor desperte essa fonte de água viva dentro de nós, amém? Então vamos todos orar para que vamos para casa e... Glória a Deus. Risla? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, Deus, Deus, maravilhoso, Pai, obrigado por esse ensinamento. O Senhor trouxe sobre as nossas vidas, Pai, nós queremos, Pai, te dar graça, Pai. Nós queremos, Senhor, ser ouvidos, Pai, mas nós queremos ser praticantes, Pai. Nós queremos colocar em prática, Pai, nós estamos aprendiendo, Pai, para que nós possamos, Pai, ser essa fonte esgotada, Pai, da tua presença, Pai, de nós, Pai, para que todos os seus Jesus mais parecidos, valorados pela nossa te agradecer, Pai, hoje, Pai, usa a segurança de cada um Pai, que a tua presença seja satisfeita todos os dias da minha vida, Pai, de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palmas do Senhor. Glória a Deus. Amém?
Amém para vocês também. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. E nos vemos quarta que vem com a continuação da vontade de Deus. E vai ser a vontade diretiva do nosso Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Amém. Desliga aí. Gente, calma. Calma. Vai.